Bom dia, meus queridos irmãos, queridas visitas. Há muito tempo que eu não vejo a igreja tão cheia, hein? Que bom, né? Vocês possam se sentir bem no nosso meio. Eu não pertenço a essa igreja. Muitas vezes pergunto, Denise, qual igreja nós pertencemos hoje, né? Mas meu nome está na igreja de fora, porque eu prego todos os sábados em igrejas diferentes. Eu fiz esse acordo com Deus, que Ele me usasse e Ele tem me usado. Fico muito feliz por essa semana ter sido uma semana de vitória para nós. Duvidam disso? Ou não? Sabe que eu peguei um costume, irmão, muito interessante? Cada pedido que eu faço a Deus que eu preciso, no meu trabalho ou em casa, eu louvo Ele pelaquela bênção. Que muitas vezes a gente pede insistentemente porque a gente passa certos apertos, não é? Mas na hora de agradecer a gente esquece, não é? E você vai contando as bênçãos durante a semana, muitas vezes você perde a conta de quantas bênçãos Deus vai te dando, né? Vai suprindo as suas necessidades. Primeira, quando você acorda, Ele está te dando a oportunidade de você viver um dia com Ele, não é? E a gente esquece muitas vezes isso, não é verdade? E o texto de hoje vai falar umas coisas muito importantes, que a Escola Sabatina também tocou de leve, mas hoje nós vamos tocar fortemente. Eu gostaria que vocês fossem em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis no Velho Testamento, capítulo 4, verso 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, o qual reteve para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui. Meus queridos, eu não sei se vocês repararam aqui o seguinte: era uma mulher rica ou não era? Ela tinha posse, o seu marido também. E é interessante que o texto só vai dar ênfase a ela, o marido não. Muitas vezes a pessoa fala, a Bíblia não dá muita ênfase às mulheres. Não é bem assim não, né? Não é bem assim. Débora foi uma grande mulher, não é? Sara também teve uma decisão errada, mas ela teve a opinião dela e Abraão aceitou. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte: é que ela teve um apreço tão grande para esse profeta, que ela teve uma ideia: fazer um aposento para ele. Foi ou não foi? Agora, como é que ela descobriu que ele era um homem santo, um santo homem de Deus? Como é que eu sou conhecido no meu trabalho? Como é que eu sou conhecido pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu dia a dia? Vocês já pensaram isso, não? Será que eles pensam que eu sou um santo homem de Deus? Ou sou ignorante, mal educado, que prego e só prego, mas na prática sou completamente diferente? É interessante aqui que mostra a hospitalidade dela, mostra o carinho dela, que muitas vezes nós não temos. Irmãos, quase todas as igrejas que eu prego, quando eu termino a Denise, vem um jovenzinho falar: nessa igreja parece que eu sou invisível. Eu posso faltar que ninguém me liga, padre. É por isso que muitas vezes eu quero desaparecer daqui. Isso não pode ser desculpa para ninguém. Mas falo uma coisa com você, com a experiência muito grande que eu tive. A igreja de Tavira. A igreja de Tavira foi um baluarte, uma luz enorme. Hoje a igreja está fechada. Vocês acham que isso foi uma coisa certa? Não. Horrível, né? Eu e minha família trabalhamos ali junto com as irmãs que estavam ali durante muito tempo. Mas fecharam a igreja. E eu fico pensando hoje, será que faltou esse toque, esse carinho dessa senhora, de pegar Eliseu e falar o que ele necessita, hein? Sabe que nós necessitamos hoje no mundo, irmãos? De atenção, de carinho, de amor. É isso que nós necessitamos. Porque depois o resto você consegue, porque você conhece a palavra. Todos nós conhecemos a palavra. É ou não é? Todos nós sabemos que o 7º dia é o sábado. Vou dar um exemplo a vocês. Outro dia me parou na rua um pastor evangélico. Ele devia me conhecer, não sei de onde. Ele falou assim: posso fazer uma pergunta ao senhor? Eu falei: sim. Por que você guarda o sábado? Por quê? Não é porque minha igreja me ensinou, não. É porque está na Bíblia. Foi Deus que, desde a eternidade, Ele nos ensina isso, para que Ele possa ser um Deus mais presente na minha vida, porque o dia está tão corrido. Ah, mas você está errado. A pessoa acha? Acho. Sabe por quê? Porque o domingo é o 7º dia. Eu falei: peraí, tem alguma coisa errada, não é? Se o domingo é o 7º dia, quem é o primeiro dia? Não. Segunda? Mas segunda está falando segundo. Eu falei: pastor, tem alguma coisa errada aí, pastor. A minha matemática está errada. Então, se o primeiro dia, se o 7º dia é o domingo, você já pula para o 2º dia? Ele ficou pensando: pastor, vamos falar o seguinte: leia a Bíblia,
se aprofunda e você vai ver que essa verdade é eterna. É ou não é? Agora eu falo com vocês uma coisa. O que ela fez? Ela abraçou, irmãos, o profeta de Deus. Será que vocês na igreja de vocês abraçam o pastor de vocês? Porque ele é um ungido. Saul não foi ungido? Davi não podia ter matado Saul? Ele não perseguiu Davi o tempo todo? Davi desistiu? Não. Davi quis matar? Não. Ele é ungido, Senhor. E o que mais a gente fala é atacar o pastor. O pastor é lento, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Rapaz, para ser pastor não é fácil não. E a família dele, porque a gente olha eles como se fosse perfeito. Eles são como nós, irmãos. O pastor precisa de carinho, de um abraço também. É ou não é? 5 anos ele está aqui, daqui a 5 anos ele está em outro lugar. Ele não pode nem se apegar muito à região que ele está. E isso também passa para os nossos irmãos. Muitas vezes eu vou pregar desde Lagos, em Uelva aqui, seja onde for. Tem certos irmãos que eu não vejo, eu pergunto, ancião, o que aconteceu com aquele irmão há muito tempo que não... Eu ligo. Então, irmão, estive lá na sua igreja e não tive o privilégio de dar um abraço. Você tem que ver a mudança dele no telefone. É ou não é? E é interessante aqui, irmãos, que isso daqui, nós não podemos nunca falar que não conhecemos. Sabe por quê? Porque o nosso Criador, a essência dele é o quê? Primeiro João fala isso. Deus é amor. Então nós deveríamos passar isso para todo mundo, irmãos. Para todo mundo. Eu acho que a igreja estaria muito mais cheia. E muito mais cheia de amor, de camaradagem. É ou não é? E eu acho que eu errei. Na altura que eu era responsável pela igreja de Tavira, eu devia ter escrito uma carta para a União, não atacando a União, longe de mim, nunca faço isso, mas mostrando a gravidade e a maldição que seria fechar uma igreja de Deus. É uma maldição, irmãos. Vocês sabiam disso? Como também, irmãos, é muito mal quando a gente deixa de vir na igreja por algum motivo, a não ser de doença ou de algum problema que está acima das nossas possibilidades. Porque quando Isaías fala em 66, capítulo 66, verso 22 e 23, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, todos virão o quê? Adorar. Na eternidade. Se eu não tenho esse costume aqui na terra, você acha que na eternidade eu vou querer ir na igreja de Deus? Não vamos cair em contradição, irmãos. Se eu não tenho aquela vontade, aquele espírito de sacrifício, seja no dia da oração e seja no sábado de vir na igreja, como é que no céu eu vou ter essa vontade de encontrar o meu Salvador ali? É ou não é? É lógico que Eliseu falou palavras, demonstrou para essa mulher que ele era um homem santo de Deus. É lógico que é isso. E é isso que nós temos que deixar o nosso legado onde nós estivermos. Seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, seja no lazer, seja quando nós estivermos na praia, seja com quais as idades que nós formos interagir, nós temos que deixar esse legado. Esse homem é diferente. É ou não é? E por que ele é diferente? Aí vem as perguntas, você vai responder. E muitas vezes você nem precisa responder. É ou não é? Por quê? Porque a pessoa nota que essa pessoa não pode ser uma pessoa qualquer. Nós não somos uma pessoa qualquer, irmãos. Vocês que estão me assistindo, e eu sei que vocês me assistem, nunca um filho de Deus pode ser uma pessoa qualquer, porque eu sou filho de um rei, vocês também são. Amém? Amém. Vocês esqueceram disso? Nós temos um privilégio. E esse privilégio nós temos que passar para esse mundo também, para aquelas pessoas que choram, para aquelas pessoas que estão desanimadas, desesperadas, é ou não é? Para aquelas pessoas que ninguém acredita nelas. Eu costumo dizer, aonde que eu estou, no presídio, meus estudos bíblicos, onde que eu estou? Se Deus amoleceu essa pedra, não existe pedra para Deus se ele aceita Jesus, não é? De repente, se eu não tivesse aceitado o convite, hoje eu não estaria aqui nesse mundo mais. Entenderam? E nós temos um monte de convite. E essa mulher fez uma coisa que me deixa maravilhado. Ela supriu a necessidade de um ungido de Deus. Já pensaram nisso? E como é que eu posso suprir a necessidade do ungido de Deus? Como é que eu posso também fazer com que a missão possa crescer? Através das minhas ofertas, não é? Já pensaram nisso, irmãos? Essa é a nossa missão também. É devolver aquilo que Deus nos dá em abundância. E muitas vezes devolvemos como? Eu estou perdendo. Não estou perdendo nada, irmãos. Eu duvido que alguém que devolva os dias das ofertas vai sentir falta no final do mês. Não vai mesmo. Entenderam? Um ajudando o outro. E o profeta agora vai fazer uma coisa, e vamos seguindo no verso 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu
aquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tens dado com todo desvelo. O que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com você. Essa história parece muito, sabe com quem? O Naamã, o leproso. Já pensaram nisso? Naamã era um general famoso ou não era? Rico, não era? Porém, leproso. Ele tinha um problema que ninguém podia curar, não é? Ela rica, você vê que era uma mulher muito hospitaleira, amável, mas não tinha filho. Que maldição para ela, não é? O problema dela, impossível para o homem resolver. E é interessante aqui, que não sei se vocês repararam, que quando Geazi, quando Eliseu vai falar, ele fala: você precisa de alguma coisa do rei? Você precisa de alguma coisa do governo? Ele não pensa em fazer aquilo que nós devemos fazer. Ajudá-la espiritualmente. E só Deus poderia ajudá-la. É interessante aonde que Eliseu vai. E Geazi fala: ela não tem filho. De forma nenhuma, ela não teve coragem de falar isso para o profeta. Né? E é interessante que eu quero falar com vocês uma coisa, irmãos, e que vocês têm que pensar: Deus não supriu a necessidade da Naamã? O homem conseguiu? Não. Mas Deus conseguiu. Foi ou não foi? Deus não supriu a necessidade da sunamita? Foi ou não foi? Ela passou anos e anos querendo ter um filho. O pessoal devia falar que falam. Você é amaldiçoado. De repente você não tem filho porque Deus, você fez alguma coisa contra Deus. Parece um pouquinho como a gente, né? Vê um irmãozinho aqui, começa a andar meio torto, esse aqui fez isso. Meu irmão, a gente não tem que apontar o dedo nem apontar o revólver, porque eu sou tão pecador como ele também, não é? Não é verdade? E Eliseu não fez isso. Eliseu falou assim: então para o ano você tem o seu filho. Nasceu o filho ou não nasceu? Irmãos, eu vou falar uma coisa, e glória a Deus, porque Deus, além de saber o que a minha esposa, eu, vocês e a família de vocês tem necessidade, Ele vai suprir, com certeza. Com certeza. Você pode colocar isso na mente cada vez mais. Deus é amor e Deus fica feliz, maravilhado e a festeja no céu quando uma família está feliz, quando a sua igreja está unida, quando as bênçãos chegam e nós reconhecemos que vem de Deus. Estão entendendo aqui? E eu falo uma coisa com vocês, irmãos. Por que faltava um filho ali? Porque o pai era velho. Ela já estava caminhando para isso e a criança veio dar uma nova vida. Foi ou não foi? Os filhos vieram dar uma nova vida à nossa família ou não vieram? E os netos? Mais ainda, né? Porque a gente começa a ver o filho quando era pequenininho, né? Eles sempre pegam uma coisa do filho, ou mesmo uma coisa do avô ou da avó, não é? Então você vê a alegria. Quando Deus atua, a alegria não fica só com uma pessoa, fica com a família, fica com os vizinhos. As bênçãos de Deus vai fazer com que o meu andar na minha casa seja feliz, mas os meus vizinhos também vão recolher essa felicidade. Já pensaram nisso, irmãos? Por isso que nós devemos orar. E aqui nesse livro, e recomendo novamente, esse livro A Oração, da irmã Ellen White, maravilhoso, né? A publicadora Servir teve essa felicidade de editar esse livro. E ele fala assim: oração não é compreendida como deveria ser. As nossas orações não se destinam a informar a Deus sobre algo que Ele não sabe. O Senhor está familiarizado com o segredo de cada alma. A nossa oração não tem que ser longa e em voz alta. Deus lê os pensamentos ocultos. Podemos orar em segredo, e aquele que vê em segredo ouvirá e recompensar-vos-á publicamente. Amém? Então devemos ser um povo de oração mesmo, irmãos. Mas um povo de oração não só para mim e para minha família, mas de intercessão também. É ou não é? Eu aprendi uma coisa naquele livro Respostas Incríveis às Orações, eu acho que todos vocês já leram, que o autor fala uma coisa muito, muito maravilhosa. Eu tive essa semana na bomba de gasolina e estava um casal brigando. E eu lembrei, eu falei assim: Senhor, que o Senhor possa abençoar esse senhor, que ele possa se botar no lugar dele. Muitas vezes erramos em gritar com a esposa, muitas vezes erramos em gritar, mesmo tendo razão. E o Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E de repente está na ignorância dele, como muitas vezes também ando. E fui lá, apaguei. Quando voltei, já não vi um grito. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos que ser luz onde nós estivermos. Nós temos que estar
onde Deus permite. Deus não permitiu que Eliseu andasse naquele caminho ali? Andou ou não andou? Andou. Ali não recebeu uma bênção maravilhosa de ter o quartinho dele, o lar dele? E ele retribui. Agora, irmãos, vocês têm que compreender uma coisa. Nós estamos no meio de uma guerra. E no meio de uma guerra, uma bala pode pegar no irmão Pagani e fazer ele ficar deficiente, fazer com que ele possa ficar no hospital durante muitos anos. Ou, de repente, eu adormecer em Cristo, não é? Ou essa bala fazer com que eu perca um ente querido. Eu vou ficar triste? Lógico que eu vou. Eu vou chorar? Lógico que eu vou. Jesus não chorou? Foi ou não foi? Mas eu não posso perder a esperança. Eu não posso largar a mão de Deus. E essa mulher, cada dia que ela vivia e via o seu filho crescendo, ela vivia explodir de alegria. E é interessante aqui nesse episódio que o marido dela quase não fala, praticamente não fala, só perguntou para onde que ela ia. Já pensaram nisso? Ela era vibrante, fervorosa, não é não? Aí chega um dia, o que aconteceu? O filho estava com o pai, não sei se pegou muito sol ou não, ele começou a se sentir mal. E o pai, leva para a mãe. E o filho morreu no colo da mãe, nos seus joelhos. Deve ter sido terrível, não é? Ela deve ter ficado com um pensamento completamente confuso. O que vocês fariam? Será que vocês largariam a mão de Deus? Será que vocês largariam a igreja? Será que vocês largariam a doutrina de Deus? Pois é, irmãos, eu estou vendo muita gente largando a igreja por pouca coisa. Ah, porque eu fui criticado. Ah, porque o cargo era meu e não me chamaram. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Caramba! Mas não leem Romanos, capítulo 12? Nada nos pode separar da mão de Deus. E eu pus uma coisa na minha vida que Jó também aprendeu. Se Deus permite, é porque Ele quer me fortalecer. Amém? Amém. Seja as coisas positivas, seja as coisas negativas. E é interessante, eu não vou ler o texto todo, que é muito comprido, vocês já conhecem esse texto, é que ela sai, ela avisou o marido onde ela ia? Não. Onde que ela pôs o menino? Na cama. Por que ele pôs o menino na cama? É como se fosse um altar. E por que ela não avisou o marido nem ninguém? Porque ela tinha fé, irmãos. Ela sabia quem era o Deus dela. E é interessante que ela viajou 51 quilômetros para chegar ao Monte Carmelo. E ela não tinha certeza absoluta que Eliseu estava ali, não. E ela foi nessa viagem. Eu fico imaginando como o diabo, e quantas vezes o diabo deve ter falado, desiste, seu filho já está morto, não adianta. E ela só pensava assim, eu conheço ele. Eu não é? Ele é fiel. É isso, irmãos, que nós temos que pensar. Cada passo que nós estamos no mundo, cada passo que a gente entra em caminhos complicados, ele é fiel. Ele prometeu que estaria comigo todos os dias da nossa vida. É ou não é? Ele prometeu isso ou não prometeu? Se ele prometeu, eu posso cobrar. E ela encontra quem? Eliseu. É interessante que o texto fala que Deus não avisou Eliseu sobre esse caso. E ela vai, abraça o profeta, ajoelha, conversa com o profeta, e o profeta manda Geazi ir lá. O que Geazi tinha que fazer? Pegar o bordão e colocar no miúdo, o miúdo ia o quê? Ressuscitar. Ressuscitou? Não. Por que ele não ressuscitou? Essa é a pergunta. Porque dia desse eu vou fazer um culto sobre isso. Hoje eu não vou tocar nesse assunto. Mas ele não ressuscitou. É interessante que ele dá uma ordem. Quando você for pelo caminho, quando você estiver chegando nesse caminho todo, não converse com ninguém, não olha para ninguém, não tira o seu foco. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2. Nem cumprimenta ninguém, isso mesmo. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2. Já esquecendo desse versículo tão bonito. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém pode instruir o Senhor, não é? Mas nós temos a mente de quem? Já pensaram nisso, irmãos? Já pensaram? Essa sunamita tinha a mente de Cristo. Eliseu tinha a mente de Cristo. Geazi não tinha. Já pensaram nisso? E vocês já pensaram que o Geazi, de repente, é o irmão Pagani? Vive tantas vezes na igreja, viu tantos milagres de Deus, já passou tanta escola sabatina, já pregou tanto, e eu estou tão longe de Deus. É ou não é? E ela tinha a mente de Cristo. Será que todo dia não lembramos disso? Será que no meu trabalho, nas minhas dificuldades, eu tenho a mente de Cristo? Irmãos, é bom a gente compreender isso. É bom a gente entender isso.
Deus nos dá essa oportunidade, esse privilégio enorme. Estão entendendo, meu jovem? Quando tiver os tropeços da vida, eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo não pensa mal, a mente de Cristo não fica resmungando, a mente de Cristo não xinga, a mente de Cristo não fica com raiva. Não. Mesmo que você comece a ter esse Senhor, eu tenho a sua mente. Você tem que atuar na minha vida. Eu não posso ter uma mente mundana, pecaminosa, porque eu não vou conseguir. Não é ou não é? E é interessante aqui que Geazi faz, mas ela não larga o profeta. Não é verdade? E é interessante que o profeta vai lá, e o profeta manda todo mundo sair, ele fica no quarto. E o que ele faz? Ele deita em cima do menino, ora novamente, deita em cima do menino, o menino dá quantos espirros? 7. É ou não é? Quantas vezes Naamã mergulhou? Quantas vezes Elias orou para que a nuvem aparecesse? Nós temos que ser perseverantes, irmãos. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, não devemos só orar quando acordamos, almoçamos e jantamos, não, irmãos. É quando nós andamos. O Espírito Santo fala quando nós estamos esperando no autocarro, quando nós estamos no comboio, quando nós estamos, seja onde for, oramos a Deus. Oramos a Deus que Ele possa nos dar sabedoria. Oramos a Deus que Ele possa ser o escudo, porque o inimigo nos ataca de tudo quanto é lado. Já pensaram nisso? E ele orou. E o menino ressuscitou. Alguém aqui já ressuscitou alguém? Não, né? Vocês se enganam. Todas as vezes que vocês pregam e o irmão aceita Cristo, ele está ressuscitado em Cristo Jesus. Amém? É ou não é? Morre o velho homem e nasce o novo homem. O problema do diabo é que ele quer sempre que a gente volte o velho homem. Mas não, a gente não é velho homem, a gente sempre é novo, não é? Eu não gosto de ser velho e ninguém aqui gosta de ser velho, não é? Então o velho homem foi sepultado. Então a gente pode ressuscitar alguém, sim. Porque ressuscitando o irmão para uma nova vida, está me ressuscitando também. Já pensaram nisso? Quando a gente faz bem a alguém, essa felicidade vem para mim também, irmãos. Eu vou contar uma experiência para vocês entenderem. São mais ou menos uns 25 a 27 anos que eu vou no Presídio Faro. Outro dia estava lá o diretor conversando comigo, e eu estava falando com ele que eu pertenço a uma geração que o Presídio Faro não tinha muro, sabe? E a gente entrava e batia logo de cara na portaria. Hoje não, hoje tem muro, maior segurança e tal. Eu falei, é mesmo? E eu fui contando, ele falou, quanto tempo você estava aqui? Eu falei, olha, mais ou menos uns 25 anos. Eu nunca perguntei ao meu amigo Rosado para ele ver lá nos documentos quantos anos são, mas uns 25, 27 anos eu estou aqui. Pois é, ali é uma aventura muito interessante, onde você tem alegrias, onde você tem desânimo, onde você vê que a palavra de Deus é forte, mas quando a pessoa não aceita, não adianta. Não adianta. Então eu tenho um grupinho hoje, mais ou menos, de 15 jovens. 15 jovens. E tem um jovem ali, que eu vou botar o nome dele de Luiz, ele quer casar. E ele falou, eles me chamam de pastor. Pastor, você sabia que eu tenho um desejo? Eu falei, qual que é? Casar? Olha, amém. Que coisa bonita, não é? E falei com ele, essa instituição é tão bela, tão bonita, que Deus deu ela onde? No Jardim do Éden. Foi ou não foi? Não foi a igreja que instituiu, não. Foi Deus. Falei, olha que bonito. E ele falou assim, mas eu tenho um problema. Eu falei, qual que é? Todos esses meus amigos, ninguém acredita em mim. Eu falei, por que eles não acreditam? Não sei. Aí, falei, então vou tocar no assunto do casamento. Aí comecei a tocar no assunto do casamento e falei, quem é casado aqui? 2 ou 3? Os outros eram tudo divorciados, o outro teve filho, outro fez isso, aquilo. E, logicamente, que os divorciados vão sentar o pau em quem? Nas mulheres, não é? Não tem jeito. E eu errei por causa da mulher, eu errei por causa disso. Falei, tá bom. Falei, bom, mas tem uma coisa que eu estou muito feliz, porque o Giovanni tem 22 anos, porque eu casei muito mais cedo que ele, e ele quer casar. Parecia um coro. Você acredita, pastor? Ô, pastor, mas eu não acredito nessa lorota. Você vai enganar a mocinha, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai fazer aquilo outro. Eu falei assim, querido, primeira coisa que vocês têm que pensar, vocês não são Deus para ler a mente dele. Segundo, ele está fazendo uma coisa boa e vocês deveriam apoiá-lo. E eu vou fazer uma pergunta a ele, a sua digníssima, a sua namorada, era da onde? É do Porto. Falaram que tem alguém aqui do Porto, né? Amém, irmão. É muito bonito o Porto, também conheço. E aí o que acontece? Ela vem de comboio lá do Porto, praticamente quase toda semana, para visitar eles. Vocês acham que uma pessoa que não ama
ia fazer essa viagem de comboio até aqui, fica com ele 1 hora, eu estou falando 1 hora, irmãos. Mais ou menos são 45 minutos, porque os outros 15 minutos é para você sair. 45 minutos. Depois ela pega o comboio dela e volta lá para o porto. Isso não é amor? Eu perguntei, querido Luiz, você é rico? Eu só sou de saúde, mais ainda. Então ela te ama mesmo, né? Né, Flor? Né? Nós temos que ser verdadeiros nesse ponto. E eu passei, transmiti meu exemplo, que vocês também têm. Eu tenho mais de 40 anos casado. Entendeu? E não me arrependo. Agora, mostrei ele o que é o casamento. O casamento nunca pode ser uma vida de solteiro, né? Quando eu caso, a minha vida de solteiro fica lá, né? Muitas amizades de solteiro também ficam lá, porque se eu casar e minhas amizades de solteiro falar mais alto, a minha esposa me dá um chute, dá um tá? Ela casou com um homem que comprometido, não casou com um solteiro, né? E está vivendo com um homem casado, não é verdade? E ele ficou tão impregnado com aquilo. Eu vou lá segunda-feira de manhã e sexta-feira à tarde. E o que aconteceu? Na sexta-feira à tarde, juntou todo mundo novamente. Ele falou, pastor, onde o senhor fala, eu vou fazer um convite ao senhor. Eu falei, oh, que bom, que convite. Eu vou convidar o senhor e a sua família toda para que o senhor me dê a bênção do casamento. Você sabe o que é isso, irmãos? Vocês estão entendendo? Eu já falei com a minha Denise, ela provou, opa, vamos sim. Agora, se ele vai pegar muitos anos ou não, Deus o sabe. Mas que ele está com boa intenção, tá ou não está? Então, irmãos, a cada minuto da nossa vida, nós podemos ser uma voz positiva para que aquela pessoa possa conhecer Cristo e ser eterno. Vocês estão entendendo? Deus permite, porque vocês estejam de férias aqui, que há pessoas aqui em Vila Real que vocês vão comprar, que vocês vão conversar, que vocês vão pedir uma informação, eles vão ver algo diferente em vocês. É ou não é? Eu tenho reparado no mundo, no meu trabalho, uma coisa muito bonita. Só de você ser educado com a pessoa e ter tempo para escutar, você já é diferente, não é? Um tempo tão corrido como esse, é corrido, não é? Um tempo tão nervoso, estressante, que a pessoa muitas vezes vem fazer alguma pergunta, você é ou não é? E só de você ser educado com ele, com aquela pessoa, você muda. Não só você, como aquela pessoa também. Irmãos, seja Eliseu, seja essa senhora, e seja o próprio marido. É engraçado que ele não entra na história, mas ele aceita a esposa aí ou não aceita? Sabe o que é isso? Confiança. O casamento tem que ter confiança. Se ele fosse um cara mau e ciumento, aonde você vai? Mas que negócio é esse? Você vai viajar sozinha? Ele aceita. Irmãos, nós temos que ter confiança como igreja. Nós temos que nos preocupar com o próximo. Está entendendo? É difícil, é complicado, vocês sabem disso, de entrar uma alma para Cristo, não é? Mas é tão fácil ela sair, não é? Já pensaram nisso? Quantos e quantos irmãos que já tiveram aqui, tiveram em outras igrejas, que hoje estão lá fora, não é? Nós ligamos? Nós tentamos bater na porta deles? Nós tentamos encontrá-los, muitas vezes, e falar, aquele banco que você sentava está sentindo a sua falta. Mas não é só o banco, é a igreja toda, não é? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, essa sunamita me deu um exemplo enorme. É que ela amou, deu aquilo que o profeta precisava para que ele pudesse ser mais forte em Cristo Jesus. Não é verdade ou não é? Toda a igreja que ama faz com que os seus irmãos sejam mais fortes em Cristo. Agora eu devo conhecer a mensagem? Devo sim. Isso não me retira. Não é só o amor que vai conquistar a pessoa também tem que conhecer a mensagem, meu filho. Nós temos que ler, nós temos que estar afiados na mensagem, porque nós estamos afiados na Bolsa de Valores, nas mensagens do mundo, o Irão está em guerra, nós sabemos de tudo, não é? E daqui? Sabemos ou não sabemos? Esse é o poder do Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa fala, minha igreja não tem poder, a minha igreja não acontece nada. E o que você está fazendo? O Espírito Santo é o mesmo, quem dá poder é o Espírito Santo. E nós temos que orar pelo Espírito Santo. Nós temos que ler, viver a vida dessa sunamita e pensar, será que eu também sou igual a ela? Será que as pessoas estão vendo que eu sou um santo? Estão entendendo, irmãos? É isso que nós temos que pensar. Seja onde vocês estiverem. Não preciso vocês ir no presídio.
Não precisa você fazer um grande grupo. Uma alma para Cristo é uma coisa preciosíssima para Ele. E que a Igreja de Vila Real possa entender isso cada vez mais. E que vocês estão de férias, quando voltar para a igrejinha de vocês, que seja com ânimo, com vontade e com oração, e que com vocês podem pensar uma coisa que eu sempre falei e sempre vou falar, igual a ser repetitivo. Você sabia que Deus te dá milhares de convites para você distribuir? Quantos você distribuiu essa semana? Quantos? Nenhum? Ou todos? Quantos? E vou falar uma coisa com vocês, que eu falo sempre com meus meninos lá no presídio. Quando eu recebo um convite, quando você recebe um convite, como é que vocês se sentem? Felizes, não é? Eu sou importante para aquele casal. Eu recebo um convite para o aniversário, eu sou importante para o aniversariante, não é? Se eu recebo um convite de Jesus, eu fico mais ainda feliz por isso, não é? Então, quando a gente dá um convite, irmãos, é um privilégio. Porque esse convite que mudou minha vida vai mudar de quem? De muitos e muitos. Que Deus seja louvado. Amém. A pergunta é, eu gostaria que vocês pensassem que Jesus ontem me perguntou: quem é você pagando? Gease ou Eliseu? Amém?